Meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Quem trouxe a sua Bíblia, por favor, abra na Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículos 21 a 32, é a base bíblica para esta mensagem. Estamos hoje concluindo uma série de 3 mensagens sobre o tema a escravidão da sexualidade pervertida. É um tema bíblico, é uma palavra que o Senhor nos tem orientado para compartilhar com a igreja, e de sorte que muitos irmãos provavelmente não tenham ouvido ou visto a parte 1 e a parte 2 dessa mensagem. Eu quero contemplar estes irmãos e irmãs rapidamente com uma breve síntese, que não vou pregar ou comentar, vou apenas ler para poder contextualizar quem ainda não assistiu as 2 primeiras mensagens, a parte 1 e a parte 2, e você pode fazer isso entrando no canal da igreja e ouvir esta mensagem mais uma vez. Mas a primeira mensagem nós, irmãos, apresentamos aqui à igreja do Senhor, compartilhamos com base nesse texto de Romanos 1, até o versículo 32, do 21 ao 32. E nessa seção de versículos nós podemos ver Paulo retratando claramente a inevitável decadência em direção à perversão sexual das pessoas do seu tempo. Ele está falando para gente de igreja, gente que estava já na igreja, que estava começando a caminhada na casa do Senhor. Primeiro, e ele vai falando de forma gradativa e mostrando essa espiral descendente que leva à queda. Ele fala que primeiro as pessoas passam a rejeitar a Deus, e em seguida elabora o seu próprio conceito de como ele deveria ser. E você vai ver que é uma síntese mesmo. E depois cedem a toda espécie de iniquidade, ganância, ódio, crimes, lutas, engano, malícia e mexericos. Paulo fala até nisso. Finalmente, ele diz que essas pessoas chegam a odiar a Deus e a encorajar outros a fazerem o mesmo. E nessa parte 1 da mensagem nós discorremos de forma muito extensa, por 1 hora, e falando que Deus não é o agente, não é o responsável por essa progressão do mal. Quando as pessoas rejeitam o Senhor, Ele permite que elas vivam como elas desejam. Paulo vai mostrar isso claramente. Permita que experimentem as consequências naturais dos pecados que praticam. E uma vez preso nesse movimento descendente rumo ao pecado, ninguém poderá libertar-se por suas próprias forças. Os pecadores devem confiar, portanto, somente em Cristo para libertá-los. E nesta série de 3 mensagens, com base em Romanos, nós podemos acompanhar aqui alguns passos que levam homens e mulheres à escravidão de uma sexualidade pervertida. E ainda nessa breve síntese ou resumo, nós falamos na primeira parte da mensagem sobre 2 passos. O primeiro, deixar de glorificar a Deus, com base em Romanos 1 e 21, a parte A do versículo, que diz: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. E falamos extensamente sobre esse ponto, mas a síntese nos fala que a honra e a reverência que pertence a Deus e somente a Deus, é logo tragada, é logo engolida na exaltação de si mesmo, conforme Paulo expressa na palavra desse texto, na parte A do versículo 21, no capítulo 1, eles não o glorificaram como Deus. E diz o texto que passaram a exaltar-se diante do altar da idolatria sexual, a aves, répteis, quadrúpedes. Nós acompanhamos o texto. Então é uma questão de tempo, era isso que ele estava dizendo. Quando você rejeita a adoração e a glorificação do Senhor, é uma questão de tempo para a pessoa deixar de adorar a Deus e levantar este altar de adoração, a perversão da lascívia sexual. Pastor, um tema tão pesado, mas esse tema é bíblico. E aí o segundo passo, e último na primeira parte, que fala da perda de um espírito de gratidão. Aí vem a segunda parte de Romanos 1 e 21, a parte B. Nem lhe deram graças, ou seja, nem mesmo agradeceram ao Senhor
por todo o seu cuidado diário. Estamos aqui por causa da misericórdia dele, por causa do amor dele. Com a textura do cuidado, do carinho, da bondade, do amor e da misericórdia do Senhor. Por isso. Então, por que não ser grato a ele? Como o salmista no Salmo 116, Senhor, que darei ao Senhor pelos grandes benefícios que ele me tem feito. Não é assim? Então, uma vez tomando esse primeiro passo para baixo, quanto mais desce, o seguinte fica mais próximo. É aquilo que a Bíblia diz claramente: um abismo vai chamando outro abismo. E esse segundo passo é deixar de agradecer a Deus numa flagrante atitude de ingratidão. E aqui o apóstolo Paulo deixa claro que a ingratidão desperta na pessoa ingrata um fascínio pela ideia de ter um relacionamento. São vários tipos de relacionamento, mas no caso aqui, um relacionamento sexual reprovável. E a pessoa até que luta contra aquela ideia e expulsa rapidamente esses pensamentos da sua cabeça, mas a ingratidão a leva gradualmente nesse caminho, e ela começa a despertar para este determinado pecado, e principalmente o seu coração, se for sexual, o coração da pessoa logo é seduzido, a pessoa maniatada, e de repente se encontra escrava desse tipo de pecado, é seduzida por ele. Mas se a pessoa não cultivar uma atitude de ação de graças para com Deus, a sua gratidão lhe fará acreditar que o pecado poderá oferecer uma verdadeira satisfação. Esse é um pequeno resumo da primeira parte da mensagem. Na segunda parte da mensagem nós falamos mais 3 passos. O primeiro fala de um coração obscurecido. Romanos 1:21, a parte C, que diz assim: pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. E nós falamos aqui quase 20 minutos nesse ponto, que à medida que aquelas pessoas iam se degradando, seus corações ficavam obscurecidos pelo pecado. Em Romanos 1:21, a parte C, diz que o resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas, ou seja, obscurecidas. Então, quando a pessoa se desvia de Deus em seu coração, ela torna-se vulnerável ao pensamento carnal. Paulo diz que eles se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Eu apenas leio esse breve resumo ou síntese para encaminhar-nos à parte 3 da mensagem. Então, em Romanos 6, capítulo 6, versículo 12, versículos 13 e 16, na Bíblia Vida em português, Paulo fala dos perigos quando uma pessoa permite que o seu coração, nesse coração reine livremente, o pecado reine livremente. E ele diz em Romanos 6, 12, 13 e 16, só parafraseando o versículo: será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor? Podem escolher o pecado com a morte, ou então a obediência com a absolvição. Aquele a quem você mesmo se oferecer, este o tomará, será o seu Senhor, e você será escravo dele. Então essas palavras fortes aqui, meus irmãos, igreja do Senhor, indicam o poder que podemos dar ao pecado em nossa vida. Quando o coração e a mente de um cristão, de um servo do Senhor, de uma serva do Senhor, ficam obscurecidos pelas trevas da perversão sexual, significa falta de luz nos seus pensamentos. A batalha, eu falei, é a nível de mente, dos pensamentos. Quanto mais a pessoa se entrega ao poder do pecado, mais dura fica em relação a Deus, mais insensível. Nós vamos falar isso na parte 3 hoje. E aí vem o quarto passo: a verdade é suprimida. Aí voltamos a Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos. Por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Está claro no texto e na Bíblia Vida em português. O texto diz assim: em vez de crer naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, escolheram de vontade própria crerem em mentiras. Escolheram.
As nossas escolhas vão determinar o que nós somos, seremos ou pretendemos ser no futuro, as escolhas de hoje. Então Paulo diz que essas pessoas detêm a verdade em justiça, Romanos 1:18. E nesse ponto nós falamos amplamente sobre o texto de Romanos 6:16, que é um versículo preciosíssimo, que todo crente precisa compreender para viver no Espírito e não na carne. E o texto de Romanos 6:16 diz: será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Então Paulo diz: será que vocês não sabem? É a pergunta do apóstolo. A grande questão, e aqui eu não devo nem comentar, para irmos mais rápido, é que nós sabemos, as pessoas sabem, não estão conseguindo vencer a si mesmo, vencer o pecado, vencer o mundo, vencer a carne, vencer as ciladas do inimigo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: identifique o poder que lhe domina. Você é servo do pecado ou servo da obediência? A pessoa abre o coração e dá um direito legal para que Satanás domine e reine. E ele domina e a pessoa se torna escrava. O seu senhor agora é o pecado. Então eu sou responsável, é isso que Paulo estava dizendo. Sou responsável, se sou escravo de mim mesmo, a culpa é minha, porque em determinado momento rendi-me ao pecado. Do mesmo modo, se obedeço a Deus, faço porque rendi-me ao Senhor. Quando um homem ou uma mulher rende-se à tirania escravizadora da terra, que é o pecado, tornam-se escravos da sua perversão, principalmente se a perversão for sexual. Então muitos estão vivendo como escravos de si mesmos, nenhuma determinação da vontade. Eu dizia isso e bati nessa tecla por pelo menos 10 minutos. Nenhuma determinação da vontade, escrava de uma sexualidade pervertida. Só Jesus, oh glória a Deus, só Jesus pode romper todas as formas de escravidão em qualquer vida humana, seja sexo, seja drogas, seja álcool, depressão. Jesus quebra esse ciclo de escravidão. Quantos creem que Jesus faz isso? Eu creio, eu tenho visto. E aí terminamos a segunda parte da mensagem falando sobre o quinto passo. A pressão do pecado vai aumentando. E parafraseando esses versículos, os versículos 24 a 27 de Romanos 1, eu leio na Bíblia Vida em português, diz assim: esta é a razão pela qual Deus os abandonou, o Senhor os abandonou, deixando-os cometer todas essas ações pecaminosas, e como resultado disso, receberam a paga em suas próprias almas, com o castigo que bem merecia. E aqui o texto fala, o pecado pressiona a pessoa de tal modo que a sua vida rapidamente começa a ser governada quase exclusivamente por seu pecado. Então ela se torna, a pessoa não consegue mais tomar decisões corretas, e a sua vida rapidamente toma um outro desejo. Pastor, mas isso não acontece com os crentes. Você é quem pensa. Paulo está falando para os crentes. O prazer pecaminoso domina agora a mente da pessoa e, consequentemente, ele está recebendo em si mesmo a recompensa que devidamente merece. De que se queixa o homem e a mulher? Queixe-se dos seus próprios. Mas é muito difícil, quando se chega nessa fase, nesse estágio, admitir isso. E aqui chegamos no versículo de número 27 de Romanos 1, com o qual eu introduzo a parte 3 desta mensagem, que tem como título a escravidão da sexualidade pervertida. Da mesma forma, os versículos agora vão sair. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E aqui chegamos ao sexto passo da mensagem de hoje, que são 2. Primeiro, entregando-se ao rei dos terrores. Esta foi uma frase que veio ao meu coração,
E o Espírito Santo nos faz lembrar, né? Fica no subconsciente, que eu preguei no Sertão Centro-Sul. Nunca preguei essa mensagem em Fortaleza, nem em Cantiúm. Mas preguei uma vez a mensagem com esse título, baseado em Jó, capítulo 18, versículo 14. E o texto diz assim: o ímpio será arrancado da segurança de sua tenda e será levado ao rei dos terrores. Vai ser entregue ao rei de toda a iniquidade. Mas veja agora Romanos 1:28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, meus irmãos, não foi outra pessoa, foi Deus mesmo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convém. E Paulo escrevendo a Romanos 1:28, a Bíblia Vida, eu usei bastante, porque achei bem interessante a tradução, nos traz assim mais clareza. Diz assim, vamos ler toda a igreja junto esse texto, 1, 2, 3. Assim, quando eles abandonaram a Deus e nem mesmo o reconheceram, Deus os deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas poderiam imaginar. Vamos dizer para quem está ao nosso lado: Deus deixou eles fazer o que queriam fazer. Meus irmãos, uma das realidades, me desculpe o termo, para mim é assim, uma das realidades apavorantes, que é de apavorar, a respeito do ser que é o nosso Deus, o ser todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, é uma realidade apavorante, quando a gente olha assim para esse Deus a quem servimos, é que Ele dará às pessoas aquilo que elas mostram, estão demonstrando que querem receber. Então pode-se ver isso inúmeras vezes nas Escrituras. Eu já me referi rapidamente, mas aqui eu faço com mais vagar, na terceira parte da mensagem. A gente pode ver isso na caminhada, na jornada do povo hebreu, quando andava errante no deserto. Deus estava tentando revelar a Israel no deserto os seus caminhos maravilhosos, e em vez disso, repetidas vezes, eles exigiam: Deus, nós queremos viver aquele estilo de vida maravilhoso, carnal, lá do Egito. Era isso que estava acontecendo. Enquanto Deus estava tentando revelar seus caminhos, eles estavam tentando viver aquela vida. Em outras palavras, eles parece que não queriam ser libertados das trevas do Egito. E quanto sofrimento, 430 anos debaixo do chicote, trabalhando como escravos, sem liberdade. Mas naquele momento ali, eles só se lembravam lá do Nilo, mas com saudade do Nilo. Nenhuma barca podia comprar, canoa só para remar para os outros. Mas eles lembravam do Egito, meus irmãos, com a afeição tão grande, com o prazer tão grande de lembrar daquele passado, em vez de se horrorizar por causa dele. Agora veja Números capítulo 11, versículo de número 18. Você vê um pouco da disposição do coração do povo de Israel no deserto. O povo queria comer carne. Ele disse: nós estamos com saudades das panelas de carne do Egito. Que panela de carne, mano? Era só aquele osso que passa uma semana todinha rodando no feijão. Irmão, no Nordeste sabe o que eu estou dizendo, né? Eu passei quase a semana na casa do irmão abençoado e ficou lá um corredor, naquele rosto do corredor. Eu disse: pastor, e esse osso? Pastor, aí é o segredo. Dá um gostinho. Eu não vou contar a história. Mas você está com a sua Bíblia aberta, veja o que diz Números 11 e 18. O povo queria comer carne, estava com saudade do Egito. Meus irmãos, não se admire com o povo de Israel que está com essa saudade não, porque de vez em quando bate essa saudade.
em alguém. Encontrei um irmão um dia desse, pastor, me libere para ir ao Castelão. Mas quem libera não sou eu, meu pastor. Eu não tenho nada a ver com isso. Pai, tem uma saudade tão grande. Isso ainda bem que é do Castelão, né? Meu Jesus. Olha só o que estava acontecendo, meus irmãos. 11 e 18 de número. Diga ao povo. O Senhor estava falando com o líder. Diga ao povo aí, Moisés, santifiquem-se para amanhã, e vocês vão comer carne. Eles não queriam. Não estava desprezando o Senhor. O Senhor sabia o que estava fazendo. 57 graus à sombra, no deserto, sem saneamento básico, sem nada. Deus sabe o que a carne vermelha faz num ambiente desse, em que a água é pouca e tanta coisa. Deus sabe o que está fazendo, meus irmãos. Mas eles querem. Aí Deus disse assim: santifiquem-se para amanhã, vocês vão comer carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor. O povo estava chorando pelo Egito, dizendo: quem nos dará carne a comer? Eles sabiam que só Deus podia fazer isso. A vida era melhor no Egito. Meus irmãos, isso ofende a Deus. Por isso o Senhor já tinha conversado com Moisés: o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. E aí, se você puder acompanhar comigo os versículos 19 e 20, meus irmãos, depois de Deus ter suportado esta atitude por muito tempo, porque Deus, irmãos, é muito paciente. O Senhor nosso Deus esperou 600 anos para exterminar os amorreus. 600 anos. Deus não tem pressa, mas tem a hora que Deus age. Depois do Senhor ter suportado aquela atitude por muito tempo, Deus finalmente se irou. Pastor, ele se ira? Pois é. Veja o versículo 19 e o 20. Aí vem a palavra do Senhor: vocês querem comer carne? Estão com saudade do Egito? A vida no Egito era melhor? Está tudo bem. Então vocês não vão comer carne só um dia não. Nem 2. Nem 5. Nem 10. Nem 20. Meu irmão. Aí o versículo 20 chega e diz assim: mas o mês inteiro vocês vão comer tanta carne que vai sair pelo nariz, até que vocês fiquem com nojo dela, porque vocês fizeram o quê? Fizeram o quê, meus irmãos? Rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: Senhor, por que esse exagero? Foi não, porque saímos do Egito. E eles não comiam carne no Egito desse jeito não, 30 dias comendo carne. Hoje é item de luxo no supermercado. Carne a gente chama de mistura. Muitos irmãos compram, né? Tem uns, eu encontrei com um e disse: pastor, já que eu não posso comprar todo dia, quando eu compro de uma vez e como num dia só. Lá no Cariri os irmãos fazem assim, o restante da semana é piqui. Dá certo para quem gosta. Mas vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Aí Deus está dizendo assim: vocês vão comer carne 30 dias. Em vez de se alegrar, sabe o que eles fizeram? Choraram, porque o Senhor nos tirou do Egito. Como se eles comessem carne lá. Meus irmãos, eles receberam exatamente o que queriam. Deus é extremamente longânimo com o seu povo, mas virá o tempo, se as pessoas continuarem a resistir às suas advertências e insistir em pecar, Deus os entregará aos seus próprios desejos. Tem gente que vai insistindo, vai se aprofundando e vai mergulhando. Quando ele cuida, está mandando um nudes para quem não era para mandar. Pastor, mas isso não acontece no meio dos crentes. Não é o que eu tenho visto e ouvido. Diga para quem está ao seu lado: eu já entendi a mensagem.
começa a resistir, aí o Senhor é bom. Meus irmãos, agora veja o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 29 a 31, porque você vai observar o nível de degradação e a tirania do pecado que ela vai impondo às pessoas. Ela é contumaz, ela é terrível, é maligna. Olha só que ponto chega. Estão cheios, a igreja pode até repetir comigo se puder, do 29 até o de número 31, até o 32. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, conhecem, que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Que texto terrível, meus irmãos. Paulo traz essa relação lá em Timóteo, quando fala dos últimos dias. Mas em Romanos 1, você vai encontrar 3 vezes a palavra Deus os entregou. É como se fosse um refrão, o coro. Deus os entregou. E esta frase é uma tradução da palavra grega paradidomai, que significa literalmente trair ou acabar um relacionamento. Então nós encontramos essas mesmas palavras, Deus os entregou, ali no caso de Judas, quando ele foi entregar Jesus ao sumo sacerdote, ali em Mateus 26, e a parte A do versículo 15 diz assim: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. Também Jesus usou a mesma palavra ao descrever a perseguição nos últimos dias, Mateus 24, 9, a parte B, quando ele diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados. Isso me faz lembrar de um texto que já preguei há muito tempo e nunca preguei aqui. Estou me lembrando de uma mensagem que nunca preguei aqui, pastorzinho, acho que tem que trazer. O juízo lavrado não tarda, de 2 Pedro 2:18. O texto está lá, um texto muito contundente e forte. O juízo lavrado não tarda, Deus lavra. Então o significado exato desta palavra, Deus os entregou, usada no contexto de Romanos 1, meus irmãos, significa: se você insistir em continuar com o seu pecado, virá o tempo que Deus lhe entregará ao poder do inimigo. E esse texto aqui, o retrato aqui, o cenário, a cena, vamos dizer assim, o retrato pintado aqui é de um traidor que é deixado sozinho para se defender diante do inimigo. Quer dizer, ele não tem chance, não tem como escapar. E a pessoa que abandona o Senhor, na realidade, acaba tornando-se abandonado. O que o apóstolo ilustra aqui, meus irmãos, não é tanta a ação de um entregando o outro, mas a retirada da proteção de um do outro. O Senhor retira a proteção. Então, no caso do crente, do servo do Senhor, do homem e da mulher que serve a Deus, o Senhor retira a graça a fim de preservá-lo do pecado. Como assim, pastor? Você vai entender. Mais do que a maioria de nós, irmãos, atentem para isso, em nome de Jesus. Mais do que a maioria de nós possa perceber, o Senhor está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu já repeti essa frase umas 10 vezes nessa mensagem. Deus conhece o pior de nós, mas apesar disso é o que mais nos ama, é o que mais nos suporta, é o que mais nos tolera. Então a maioria de nós possa perceber, o Senhor impede que nos afundemos ainda mais no pecado, e Ele faz isso por causa da sua graça. O Espírito Santo vai avisando continuamente.
é uma mensagem, é um texto, é um louvor, é a Bíblia quando você abre, é aquela voz do Senhor que desce o coração. Só olha, não toca, coloca a tua casa em ordem. Você não pode trair o teu Deus. O olho olha assim, você cobiça, o coração diz sim, mas o Espírito Santo em você diz não, você não pode trair o seu Deus. Olha assim para a juventude da igreja, chega o Senhor, bem-aventurado Senhor, é a tua igreja, que tem jovens, tem rapazes, tem moça. A Bíblia diz, o jugo é pesado na mocidade, mas eles estão ali. Jovens, vocês são fortes, já venceste o maligno. Isso é muito lindo, meus irmãos, glória a Deus. Mas se a graça protetora do Senhor for rejeitada, muitas vezes a pessoa receberá o que ela mostrou verdadeiramente que queria. E isso não significa que Deus o abandonou, ou abandonou a pessoa completamente. Mas a voz do Espírito Santo, que a convencia do pecado, não está mais afetando a pessoa. Sua mente não pensa mais de maneira sã. É como diz Paulo nesse texto, as imaginações são vãs, o modo de pensar se torna confuso, e a pessoa encontra-se literalmente fazendo coisas insanas, porque a sua mente se corrompeu. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, essa pessoa está entregue ao rei dos terrores. Satanás é o Deus desse século. Mas, meus irmãos, chegamos no último passo, na terceira parte da mensagem. Quando chega a hora que aquele cálice da iniquidade enche, cheio de toda a iniquidade. Esse é um ponto da degradação, é o ponto em que o escândalo eclode, como alguns irmãos chamam no contexto da comunidade, a bomba estoura. Veja o versículo 32, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são pativos de morte. A morte aqui tanto refere-se à morte espiritual como à morte física, em alguns momentos literalmente. Eles não somente as fazem, mas também aprovam as que praticam. E Romanos 1,32, na Bíblia Vida em português, diz assim: eram perfeitamente sabedores. A pessoa sabe, prega o Evangelho, conhece o Evangelho, fez vários cursos, tem especialização, não importa. Não tem homem, nem mulher, nem grande, nem pequeno. Aqui não tem função eclesiástica, hierarquia eclesiástica, cultura livresca, acadêmica. Não. Todos estão passíveis. Quem estiver em pé, cuidado, não caia. Eram perfeitamente sabedores da pena de morte divina por todos esses crimes. Contudo, continuam a si mesmo e os continuaram a si mesmo e os praticaram de todas as maneiras. Você imagine esse texto, de todas as maneiras, encorajando outros também para que agissem do mesmo modo. Então, quando a iniquidade enche completamente o coração de uma pessoa, ela se sente insensível, como que abandonada, e acaba se lançando de vez no pecado. Pastor, fulano de tal, e cicrano, perguntei um dia, disse, pastor, pelo amor de Deus, voltou para o mundo, está uma coisa horrível. Então, nessa altura, o pecador, já dominado, escravizado, como que ele fica assim ardendo com aquela chama da lascívia terrível, e não consegue mais se conter. A pessoa vai cada vez mais fundo e mergulha no poço imundo da depravação. Pastor, que coisa terrível. Essa palavra é um aviso, meus irmãos, é um arauto. Para essa pessoa que chega nesse nível, nada é vergonhoso, nada é indecente, nada é proibido. Ele é daquele time que diz aqui, não, aqui é proibido proibir. Aí, para ele, sexo explícito não diz mais nada. Nas praças, assédio sexual, insinuações de lascívia. Pessoas de igreja
que fala com uma senhora e segura a mão e não quer mais soltar, e chega e quer abraçar na cintura. O que é isso, meu irmão? É sua irmã? Quem lhe deu essa liberdade? E é uma coisa chamada, não sei se eu digo isso, mas quando eu li um livro muito querido do pastor Ricardo Barbosa, Os Caminhos do Coração, é um clássico, né, pastor? Ele fala um pouco sobre o peso do karma. Ele usa essa palavra, que é uma palavra mais relacionada com seitas orientais, com o espiritismo, com o kardecismo, mas quando fala aqui do karma, está falando da questão da causa, do efeito, significa a questão da ação, as nossas atitudes, nosso comportamento, a nossa fala, os nossos pensamentos, de cada pessoa. Isso tem uma causa, isso tem um efeito. E algumas pessoas, isso é um peso tão grande, quando o peso da lascívia está grande, a pessoa fica como que a taça da iniquidade enche, o pecado reina completamente na pessoa. E às vezes a pessoa está assim, fica obcecada por alguém. Às vezes é uma senhora casada, às vezes é um senhor casado, e se apaixona por outra pessoa. Ele diz assim: eu estou orando, pastor, para Jesus levar minha esposa. Orando. Aí ele já está com a pretendente. É por isso que tem uns que a esposa morre num mês, ele já casa antes de completar o outro. Eu não consigo compreender isso. Mas o karma da sedução é tão grande, o peso é tão grande, que a pessoa vem para o culto, aí chega no culto, se a pessoa, Janilda sabe muito bem do que eu estou falando no nosso aconselhamento, estou falando do que a gente já viu na jornada. Quando essa taxa enche da iniquidade, a pessoa fica dominada, é um peso tão grande, que ele sentava ali de lado, mas agora vem para frente, porque a paixão está aqui no púlpito. Ele tem que passar o culto olhando. Todo mundo está de olho fechado, ela está olhando. E vai aumentando, e o peso vai aumentando. Vocês escutam o que eu estou falando. O peso vai aumentando, e o peso vai aumentando. Quando ela vem na igreja, que chega, pastor Tiago, que não encontra a pessoa, ah, meu Deus, ela não veio. Ele não veio, o culto não tem graça. Ele não foi para assistir o culto, ele foi para ver aquela pessoa especificamente. Ele está dominado pela lascívia a tal ponto de uma paixão insana, que é altamente proibida, porque ele já tem uma aliança, ela já tem uma aliança com outra pessoa. Mas isso vai crescendo e vai tomando corpo, e a única coisa que a pessoa vai fazer é não conseguir refrear as suas atitudes. O peso vai aumentando. Aí quando termina, e aí chega perto da pessoa, oi irmão, oi. Aí pronto, aí os termos mudam, oi amado, oi querido. Como assim? Tem uns termos assim complicados, né? E aí a pessoa, e o peso vai aumentando, e não fica só aí a pessoa e a mão no ombro, não sei mais o que, eu vou até parar a história por aqui, porque quando já tratamos com isso na lida do ministério, nós chamamos, querida, assim, nós temos visto a sua situação, isso está chamando a atenção, as pessoas já estão vendo, isso já está dando na vista, como você, essa insinuação, esse procedimento, isso não está certo. Não, irmão, pelo amor de Deus, está acontecendo, já é visto. Oramos, orientamos, passou, e um tempo depois a gente soube que o pecado aconteceu e tudo foi até o fundo do poço. Nós já não estávamos mais lá, mas tudo aconteceu exatamente assim. Não foi falta de orientação, que a taça da iniquidade encheu, sabe, meus irmãos? Então a pessoa não consegue mais refrear, entra no elevador e vê uma senhora, o que é que a pessoa faz? Não tem domínio, a iniquidade está ali, e a pessoa assedia, e às vezes até mesmo se insinua de forma precipitada, e depois o que acontece? O Senhor entrega na mídia nacional. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Amém.
Quando essa pessoa se encontra nesta situação, de repente, ele procura ficar perto de gente que está nesse mesmo estágio de degradação, porque essas pessoas têm desejos imundos em comum, não somente gostam da companhia um dos outros, mas também aprovam entusiasticamente os atos degradantes dos outros. É só você abrir a TV e observar assim a Cracolândia em São Paulo. As pessoas gostam de estar perto dos outros, num papelão, comendo aquele sopão, e ali nas drogas. As pessoas vão, levam para casa de recuperação, dá banho, dá roupa, faz tudo. Eles gostam de estar lá, eles se identificam com os outros. Por quê, pastor? Porque todos acharam uma forma de racionalizar seus estilos de vida. Isso acontece com o pessoal da balada, que fala da sua coragem, de quantas vai tomar, e com quantas pessoas vai se relacionar naquela noite, e de que forma vai ser. Vai sair se divertir. A sociedade é muito inibida, isso é preconceito, isso não existe, as pessoas são livres, a liberdade. Homens e mulheres que renegaram o uso natural da sexualidade passam a se convencer que nasceram desse jeito. E não tem gente que tira da cabeça, não, eles nasceram assim mesmo. É como os pedófilos, eles alegam que as crianças, não tem culpa não, as crianças têm sua própria cabeça, e tem que decidir, elas que decidem o direito, se elas querem ou não querem fazer esse tipo de coisa, mandar foto que não é para mandar, fazer esse tipo de sexo virtual ou presencial. Isso é coisa dos pedófilos. Eles atacam, principalmente no ambiente familiar. Por isso papai e mamãe têm que estar muito olho vivo com as crianças. Pessoas cheias de iniquidade, cheias da iniquidade do pecado, seja da perversão sexual ou de outra qualquer. Essas pessoas se cercam de pessoas que lhe ajudam a escapar da responsabilidade do seu pecado e se apoiam mutuamente no seu modo de pensar. Meus irmãos, diga assim comigo, toda a igreja, 1, 2, 3, todas essas pessoas passaram do limite. Passaram do limite. É incrível como a gente ouve na mídia nacional pessoas que passaram do limite. Depois que morrem, a conta fica chegando. Foram pessoas assediadas, foram pessoas estrupadas, não sei mais o quem, por fulano de tal, não sei quando, e as pessoas começam a se revelar. E vai chegando uma vítima atrás da outra do pervertido. Então a mente dessas pessoas se corrompeu de uma forma terrível, e a consciência delas foi cauterizada. Permitiram que as trevas governassem a vida deles, e assim estão cheias de toda iniquidade. Vamos ler só 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. É tão conhecido, mas permita-me ler, meus irmãos, já estamos marchando para o término da mensagem, os músicos já se aproximam. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Toda a igreja pode repetir comigo, isso é uma terapia para nós em meio a essa mensagem. Diga assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira, que têm a consciência está cauterizada. Nada mais importa para essas pessoas. O pecado não afeta mais. Então essa passagem inteira que nós lemos de Romanos 1, 21 ou 18 a 32, como queira, é uma espécie de seta gigante apontando assim para baixo, nos mostrando a espiral descendente da escravidão da sexualidade pervertida.
Mas deixe-me ler apenas alguns textos na palavra para concluir a mensagem. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, Jesus disse assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Paulo disse em Romanos 6,16, vamos repetir esse texto: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Agora veja o que Salomão disse em Provérbios 5:22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado. O texto forte. A iniquidade prende, e as cordas do seu pecado o prenderão. São escravos do pecado. Mas Jesus veio para libertar da escravidão, veio para quebrar o ciclo da escravidão. Nós não somos mais escravos, glória a Deus, mas libertados em Cristo. E o salmista no Salmo 107, concluindo, versículo 10 e 11, disse assim: alguns, meus irmãos, vamos ler todos juntos esse versículo, é algo muito forte. Salmo 107, versículo 10 e 11, 1, 2, 3. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente estremece por dentro. E por haver, meus irmãos, na verdade, uma disposição assim, tão degradante, de perversão, isso não quer dizer que foi isso que o Senhor deixou para nós. O Senhor deixou para nós um projeto lindo quanto à nossa sexualidade, de desfrute, de alegria e de prazer, de honra, de dignidade, de amor, de paixão. Mas o inimigo veio deturpar tudo para dominar as pessoas e escravizá-las. E não é nada disso que o inimigo projetou, que vai manietar-nos ou escravizar-nos, porque Deus preparou coisas maravilhosas para nós. Mas meus irmãos, minhas irmãs, os músicos já chegaram. Pode haver um retrato mais terrível da escravidão do que um cristão, um crente, uma crente, adorando o ídolo da sensualidade interiormente e servindo as suas lascívias exteriormente? Um escritor que eu li recentemente, chamado Steve Gallagher, que ele é o fundador do Pure Life, eu não sei falar inglês, mas eu invento, ministros, né? Ministros de vida pura, é um ministério, é incrível. Esse homem, ele trata principalmente de gente da liderança do ministério nos Estados Unidos, é uma obra gigantesca. Ele diz o seguinte, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, é a palavra do Steve. Diga assim: não existe escravidão pior do que a da lascívia. É impossível satisfazer suas exigências. O pecado nunca se satisfaz. A igreja fica em pé em nome de Jesus. Nós vamos ler uma conclusão extensa, mas vamos ler. E depois vamos cantar um hino. Glória a Deus. Vamos cantar um hino que fala sobre a santidade, né? Mas que fala também sobre esse jugo de escravidão. Vamos ler todos juntos? Eu vou contar até 3 e a igreja vai ler num grande coral em nome de Jesus. Irmãos, quem foi abençoado com esta palavra? Quantos avisos do céu para nós? Isso é aviso. Diga assim para quem está ao seu lado: é um aviso de Deus para nós. É a trombeta de Deus tocando. Glória a Deus.
louvo a Deus pela vida desse povo, porque o Senhor tem guardado, glória a Deus, mas nós precisamos estar alertas. Vamos juntos à conclusão, 1, 2, 3. O plano de Deus para os relacionamentos sexuais representa o ideal dele para a sua criação. Infelizmente, o pecado perverteu o uso natural das dádivas de Deus. Muitas vezes, o pecado significa não só negar a Deus, mas também negar a maneira como fomos criados. Quando as pessoas dizem que qualquer tipo de relacionamento sexual é aceitável, desde que ninguém seja prejudicado, enganam-se. A longo ou a curto prazo, o pecado fere indivíduos, famílias, sociedades inteiras. Como é triste ver pessoas que adoram não o Criador, mas o que Ele criou. Normalmente, elas distorcem e destroem as mesmas coisas que afirmam valorizar. A oração, mais forte, irmão, o estudo da palavra, da Bíblia, e o apoio carinhoso dos cristãos de uma igreja que crê nas Escrituras poderão ajudar as pessoas que se deixaram escravizar por uma sexualidade pervertida a alcançarem a força necessária para resistir às suas poderosas tentações. Deus está disposto a receber qualquer pessoa que se arrependa de seus pecados e o busque pela fé. E os cristãos devem amar e aceitar a todos a despeito do seu passado. A igreja que concorda diz amém. Amém. Então vamos louvar ao Senhor com este hino. E eu quero orar pela igreja, pelas famílias. Não vou chamar ninguém aqui à frente para que não haja nenhuma suspeição. Mas se alguém estiver precisando de cura para o seu corpo físico, pode vir até a frente. Nós queremos orar porque Jesus continua curando. Amém, meus irmãos? Se alguém quer se reconciliar, venha também. Se alguém quer aceitar Jesus, venha também. E se alguém tem bastante coragem e quer quebrar o ciclo da escravidão, de uma perversão sexual, venha também. Um dia um jovem chegou lá no Cariri e disse assim: pastor Dom Zé, eu falei tanto com o senhor, já caí tanto, estou com vergonha. E hoje eu quero fazer vergonha a Satanás. Assim como? O senhor me dá o microfone no final do culto? Eu disse: dou. O que você vai fazer? Eu vou confessar meu pecado publicamente. Eu vou ver o que a igreja vai fazer. Janilda sabe bem o que eu estou dizendo. E ele disse: meus irmãos, vocês sabem, meu nome é fulano. E eu não consigo vencer a fornicação. Já confessei para o meu pastor, já chorei, irmã Janilda sabe, pastor, já oraram por mim, mas eu não me emendo. O diabo tem me envergonhado, tem me escravizado, mas hoje eu quero fazer vergonha a ele. Vou fazer vergonha ao cão hoje. Eu pequei, igreja, caí mais uma vez, peço misericórdia, me ajude. Aí quando eu olhei, a igreja estava toda chorando. Não quiseram nem marcar disciplina para o irmão. Sim, irmão, eu tenho certeza que hoje eu vou sair daqui liberto. A Tiago, foi uma coisa tão linda. Eu tive uma experiência assim incrível. Porque enquanto, é o que aconteceu com Davi, enquanto eu silenciei, enquanto eu guardei o meu pecado, os meus ossos estavam se secando. Mas quando Natan chegou e disse: olhe, e que ele abriu a boca, o ciclo da escravidão quebrou. Meus irmãos, Deus abençoou tanto aquele moço. Pouco tempo depois, Jesus apresentou uma jovem da igreja recém-chegada. E eles se namoraram, foi um casamento, foi uma bênção do céu. Depois, diácono da igreja, obreiro da casa do Senhor, uma família linda. Meus irmãos, como o diabo queria destruir aquela vida ainda cedo, escravizar, mas o Senhor foi lá e libertou e fez uma grande obra.